A paz do Senhor para todos que nos assistem, para todos que nos ouvem através desse canal. Nós estamos aqui juntos para aprendermos um pouco mais a respeito da palavra de Deus. E o tema nessa oportunidade é jejum, um sacrifício de adoração. Nós sabemos que a Bíblia, ela aponta, ela direciona para um tipo de jejum, ou seja, o jejum bíblico, o jejum que narram as escrituras, a história de homens que no meio de ou antes de batalhas oraram a Deus, se consagraram a Deus, e dentro dessa consagração estava embutido o jejum. Então, quando eu me consagro ao Senhor, eu busco a Deus em oração, e dentro disso eu posso implementar a palavra de Deus, né? Elevando louvores a Deus através da sua palavra e também através do jejum. O jejum, ele é um ato de fé, ele é um momento nobre na vida do homem em que ele tributa de si mesmo um louvor primário de adoração ao Senhor. É um momento de sacrifício próprio, é um momento em que nós decidimos, é uma decisão própria, né? E é um sacrifício, porque nós sentimos fome, né? Aquele que faz o jejum sente fome. E com o sentir da fome, você está aniquilando, ou nós estamos aniquilando a nossa carne. Nós estamos falando para Deus que é espiritual é mais importante, nos é importante. E que esse momento, muitas vezes nós tributamos, buscando uma relação espiritual, ou um elevo espiritual. E Deus se agrada do jejum. Deus se agrada quando o homem mortifica o seu corpo. Isso traz uma evidência para o espiritual. Então, nós vamos ver aqui, nesse estudo, o que é ideal do jejum, né? O que é o jejum? Como devo praticar o jejum? Então, nós vamos ver um pouco aqui a respeito de jejum. Jejum, um sacrifício de adoração. Deus não quer ofertas que não sejam voluntárias, não é por obrigação. Eu não posso ofertar a Deus um jejum por obrigação. Eu também não posso ofertar a Deus um jejum de trocadilho, de troca. Eu te dou, isso me dá. Não. É o momento que você se coloca diante de Deus, esperando uma resposta de Deus. Tá certo? Então, eu coloquei aqui jejum, um sacrifício de adoração, um ato de fé. O homem que jejua, ele precisa, ele deve acreditar naquilo que ele está fazendo, né? Principalmente quando se trata de um jejum ao Senhor, ao Deus vivo. O que é jejum bíblico? É o ato de se abster do alimento como forma de humilhação do próprio corpo em prol do espiritual, ou seja, contra a carne. Quando nós jejuamos, nós estamos dando parte de nós, né? Um momento único. Ninguém vai fazer isso por mim, ninguém vai fazer isso por você. É uma decisão própria, uma decisão singular. Então, o jejum bíblico. O jejum bíblico, ele é
me abster do alimento, isso vai gerar em mim uma humilhação. Eu vou sentir angústia, porque eu não estou abastecendo o meu corpo. E isso vai mexer com a minha alma. E esse momento é um momento que agrada a Deus. Jejum com propósito. Quando jejuamos, estamos abrindo mão dos alimentos que o corpo necessita para buscar ao Senhor. Ou seja, estou aniquilando aquilo que é muito importante e considerando que o mais importante é o Senhor, é o espiritual. E isso mexe com Deus. Isto atrai Deus. É como uma oferta de cheiro suave, né? Porque é uma decisão própria. Não é uma obrigação. Ninguém faz jejum por obrigação. Jejum bíblico ainda. O jejum bíblico tem propósito espiritual, como santificação, intercessão, libertação, cura, pregação, resposta e presença de Deus. Então, o jejum bíblico, o jejum verdadeiro, não é um jejum em que eu faço troca com Deus, no sentido de conquista, né? Eu quero ganhar um carro, eu vou comprar um carro, então eu vou orar e vou jejuar. Não precisa fazer isso. Não, é só orar, fazer a obra de Deus e pedir a Deus que te abençoe. Então Deus vai te abençoar, né? A Bíblia fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a justiça de Deus aqui é a intercessão. Quando eu intercedo, né, pela igreja, quando eu intercedo por um irmão, quando eu intercedo por uma pessoa que precisa aceitar Jesus, né? Quando eu intercedo por uma pessoa que ela precisa de libertação de demônios, de doenças, né? Quando eu trato de santificação, ou estou reservado para as coisas do céu, ou mesmo quando estou buscando uma resposta de Deus. Então, estou aniquilando a minha carne em prol de algo espiritual. E isso é justiça de Deus. Casa, carro, negócios, profissão. Isto não é justiça de Deus. Isso daí são as demais coisas que serão acrescentadas. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça é isso, né? É eu buscar o que é espiritual. É eu zelar pelo que é espiritual. Eu posso jejuar pela minha casa contra as obras espirituais da maldade. Posso jejuar pelo meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa. Né? Eu estou entrando numa ordem espiritual, num combate espiritual. A prática do jejum, ela tem que estar gerada em torno do que é espiritual, ou seja, dentro do reino de Deus. E quando eu quero uma conquista, isso é o que tem para me acrescentar. Deus vai me acrescentar. Se eu fizer a obra de Deus, se eu buscar Deus em espírito e verdade, com certeza Deus vai me fazer prosperar. Tá certo? Salomão pediu sabedoria para Deus. Pediu para conduzir o povo. E ele foi o rei que marcou a história de Deus no sentido de riqueza, de fortuna. Mas ele não pediu fortuna para Deus. Ele pediu sabedoria para conduzir Israel, o povo de Deus. E isso agradou a Deus. Quando você tributa algo em prol de alguém, em prol de uma pessoa, da igreja, em prol de um bem-estar, né, próximo do seu próximo, com certeza Deus está nesse negócio. Jejum não bíblico. Nós falamos sobre jejum bíblico, vamos falar sobre jejum não bíblico. São aqueles fora do jejum do corpo, como se abster de algo que se gosta demais, como comida, um lazer, um celular. Muitos jejuam o Senhor, jejuam a Deus, a mistura. Né? Então, eu como arroz e feijão, mas eu gosto muito da carne, não vou comer carne. Eu estou jejuando a carne. Não jejuou. Eu não mortifiquei a carne. A carne ainda está sendo alimentada, ela está num bem-estar ainda.
né? Isso é fraqueza de quem não consegue se abster totalmente do alimento, né? E o jejum bíblico é se abster do alimento, abster até de líquido. Nós vamos ver alguns casos aqui. Eu não posso, eu tenho um problema no meu corpo, né? Eu tenho um problema no meu organismo, que eu não consigo, eu preciso pelo menos tomar água. Então, eu creio que Deus aceita isso, né? Para que não haja dano, tá certo? Mas eu jejuar, né? Desligar o celular, porque agora eu estou jejuando para Deus, não, isso não é jejum, isso é um propósito. Isso é um propósito, né, que eu apresentei a Deus por uma causa, e Deus pode responder? Deus pode, né? Eu deixei de comer a carne aqui, tal, só estou comendo arroz e feijão, Deus pode responder? Deus pode, né? Deus é Deus, Deus sabe do coração do homem, né? Deus sabe da intenção do coração do homem. Agora, jejum bíblico não é isso. Jejum bíblico é se abster do alimento no corpo, é fragilizar o corpo, é abater o corpo, levando em consideração um elevo espiritual. Tá certo? Jejum não bíblico ainda, nós estamos falando, são aqueles com propósito de conquistas de algo material, como casa, emprego, sucesso, nos negócios. Então, eu quero pedir para Deus, eu posso? Deus vai atender? Vai atender. Agora, eu jejuar, né, a Deus, para mim comprar uma casa, para mim comprar, ter um melhor emprego, isso não é um jejum bíblico. O jejum bíblico, ele vai tratar daquilo que é espiritual, né? E casa, sucesso nos negócios, sucesso no emprego, não é o que é espiritual. Né? É um bem material. Aí eu estou buscando as coisas que vão me ser acrescentadas. Não, eu tenho que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, casa, emprego, sucesso nos negócios, sucesso no emprego, é o que vai ser me acrescentado quando eu estou na obra, orando, jejuando por uma pessoa que está enferma, jejuando pela igreja que precisa estar vencendo as batalhas, jejuando pelo meu filho que está passando uma ordem de batalha espiritual, tá certo? Então, isto que é um jejum verdadeiro, que é onde você tributa no que é espiritual, você tributa em favor de algo que não vai te trazer valores. Você se doou, né? Jejum no Antigo Testamento. Nós vamos ver alguns casos. O jejum no Antigo Testamento acontecia como forma intercessora pela nação de Israel. Quando nós olhamos na ótica da Bíblia, das Escrituras Sagradas, nós vamos ver alguns casos. Eu só coloquei alguns casos, tem vários. Salmistas, Neemias, enfim. E eu coloquei aqui, Daniel foi um dos casos que eu coloquei. Daniel, Israel ia passar uma problemática com a Pérsia, perseguição forte e perseguição naquela situação, para aquele período, era de matança. Né? E Daniel sabia que Israel tinha pecado e tinha se apartado do Deus vivo, muitas vezes adorando outros deuses, muitas vezes levantando um mar de escultura, muitas vezes fazendo aquilo que estava fora dos conceitos de Deus. E aí Daniel entra em cena e faz uma intercessão. Senhor, nós pecamos. Não olha, Senhor, para as nossas iniquidades. É assim que ele ora ao Senhor. E ele faz isso, ele roga, ele intercede, ele se coloca no lugar de Israel, intercedendo a Deus, com um rogo e com consagração, com oração e com jejum. Tá certo? É uma causa que agradou a Deus. Então, Daniel intercede por Israel. Daniel 9:3. Está escrito assim: eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza.
ou seja, um momento de humilhação, um momento que ele se deparava diante de Deus, intercedendo por Israel. E aquilo que Deus ia fazer sobre Israel era justo, porque Israel tinha pecado gravemente com Deus. E Deus tinha levantado a Pérsia, né, para corrigir Israel. Mas aí Daniel jejua durante 21 dias e Deus ele muda o quadro, entra com a resposta e muda a história, né? Por causa do jejum também. Então não era só o jejum, era a súplica, a oração e o jejum, ou seja, ele estava se abstendo de alimento. Neemias também faz isso. Jejum no Antigo Testamento. Neemias intercede por Israel, né? Israel tinha sido, os muros de Jerusalém tinham sido destruídos, né? E tinha havido uma destruição total, muitos tinham morrido. E aí Neemias ora ao Senhor, intercede ao Senhor, e nessa intercessão toda, Deus muda o quadro, Deus move o coração do rei e permite, e ajuda Neemias a reconstruir os muros de Jerusalém. Então está aqui, ó, e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então o jejum está englobado na oração, na consagração, né, no saque, na cinza, ou seja, na humilhação. Tá certo? Então esse é o jejum bíblico, né, em que eu tributo todos os valores, não aos meus desejos próprios, mas como quem está no lugar de defensor e de advogado, né? Quem está chorando por alguém, e isso agrada a Deus. Esther, uma outra situação, havia um edito sobre os judeus, né? E Esther, levantada como rainha, e a ocasião era própria para isso, Deus já tinha feito isso, né? E o seu tio Mardoqueu, ele viu a situação, os judeus iam morrer por causa da mão de Amã, e aí vem a situação e a rainha Esther, ela toma uma decisão, e a decisão foi essa: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E Deus mudou o quadro, né? Amã, aquele que era o inimigo e que tinha pedido a cabeça dos judeus, ele e a sua família acabaram morrendo. E Deus deu livramento para Mardoqueu e os judeus que estavam na província do rei Assuero, certo? Mais uma situação de intercessão. Aqui nós temos o caso dos ninivitas que jejuaram. Jonas prega a palavra, os ninivitas creem na palavra de Deus e proclamam um jejum, ou seja, a aniquilação do corpo em prol de algo espiritual, o Deus de Israel. Eles queriam tocar no rei de Israel, alcançar o rei de Israel. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e visitaram-se. E vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Certo? É isso. Isso aconteceu na história que narra Jonas. Tem um fato aqui também interessante, que é o caso do rei Dário, que jejuou por Daniel. Houve uma trama contra a vida de Daniel. Daniel, por causa do edito do rei, ele vai parar na cova dos leões, mas o rei Dário promoveu algo do seu coração, sabendo que Deus daria um escape para Daniel. Falou assim: ó, Daniel, o teu Deus, a quem tu serves, esse te livrará. E aí
em Daniel 6, está escrito assim, ó, então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono, certo? Então está aí o caso do rei Dário, né, que jejuou, ou seja, quando Deus quer mover algo, até o ímpio ora pelo justo. Jejum no Novo Testamento. Jesus jejuou. Jesus ele está para entrar, para ser tentado, e ele falou assim, ó, era necessário jejuar. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aí nós sabemos da história, né? Jesus passa esse processo, é tentado pelo diabo na palavra, e pela palavra ele é justificado e Deus aniquila, né? Deus aniquila, envia um anjo depois para o servir. Então Jesus jejuou, Jesus também jejuava enquanto estava na terra. Tem até uma ocasião que Jesus foi abordado pelos fariseus e eles falaram, por que os seus discípulos não jejuam? Ele falou assim, não, enquanto o esposo está, né, com os seus, esse não precisa. Mas haverá um dia que o esposo será tirado, ou seja, Jesus está falando que ele vai sair, ele ia sair da terra, ele ia ser crucificado. Ele falou assim, então, esses jejuarão. Então, é importante o jejum? É. É importante o jejum bíblico, conforme os conceitos de Deus? É conforme os conceitos de Deus. É importante que seja assim. Poder contra as trevas. O que eu alcanço, né, no âmbito espiritual? O que eu alcanço? Como que formata isso, né? Qual que é a ordem espiritual? Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aqui é uma passagem que o homem de Gadar, um gadareno, estava possesso por uma legião de demônios. E ninguém conseguia expulsar. Os discípulos não conseguiram expulsar. Aí Jesus ele entra com esse conceito. Ele fala assim, essa casta de demônios só se expulsa com oração e jejum. Então, quando eu orar, quando eu jejuar, eu preciso orar, preciso somar a oração. E quando eu orar para situações assim, eu preciso jejuar. Então, luta contra demônios, oração e jejum. Por isto, o homem de Deus precisa ter uma vida consagrada continuamente. Porque ele pode se deparar diante de uma situação. E às vezes a situação não vai esperar ele de jejuar. E ele vai ter que expulsar o demônio. E o poder de Deus precisa estar sobre a vida dele. Né? O poder de Deus precisa estar sobre a vida da igreja. A igreja precisa orar e precisa jejuar. Tá certo? E é poder de Deus. É proximidade de Deus. Eu entro na esfera de Deus. Eu entro nas regiões celestiais, no reino dos céus. Para me lutar como homem de Deus espiritual, eu preciso orar e eu preciso jejuar muitas vezes. Tá certo? Para obter poder. Vida conjugal. Aqui está um momento em que Paulo escreve a carta para Coríntios, para os irmãos de Coríntios, e ele evidenciando a respeito do jejum. Então, há uma observância aqui de que há uma importância de que um casal deve orar e jejuar. Né? Não vos priveis um do outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e a oração. Então, nós vamos ver sempre a oração andando junto com o jejum. E isso é importante na trajetória de um casal, de uma família, de um homem de Deus. Né? Então, tem que haver um consentimento. Paulo está falando que tem um consentimento mútuo. Ou seja, eu quero jejuar, eu quero me reservar. Né? E aí tem que ser o casal, tem que haver consentimento. É isto.
A nossa referência é o IBAT, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, Pindamonhangaba, São Paulo. O nosso canal no YouTube é Núcleo IBAT Glória. Dê o seu like, participe conosco. Estamos aqui para aprendermos juntos a palavra de Deus. Forte abraço e fique na paz do Senhor.